E aí pessoal, eu me chamo Fernando e como muitos de vocês que nos acompanham aqui pelo YouTube e pelas redes sociais querem fazer seu primeiro plantio de açaí, eu vou dividir aqui com vocês hoje nesse vídeo quais são os principais manejos que nós, produtores de açaí, devemos fazer no nosso plantio. São dezenas de manejos, mas eu destaquei aqui aqueles que eu julgo os principais, aqueles que, querendo ou não, devemos fazer para que a gente possa ter sucesso no nosso plantio de açaí. Mas antes de irmos ao conteúdo de hoje, eu gostaria de esclarecer para você que nós, o ProMudas, somos um viveiro de mudas localizado em Castanhal, aqui no Pará. E caso você queira saber quais são as mudas que nós produzimos, basta você enviar uma mensagem para esse nosso WhatsApp. Por lá, nós iremos enviar para você a lista completa das mudas atualmente disponíveis, as mudas que nós produzimos, como a Acerola Futoshi enxertada, a Biogigante enxertado, Saputila enxertada, Cacau enxertado e várias outras espécies de frutíferas e ornamentais. Então vai lá, manda uma mensagem, pede a lista de mudas que você receberá o quanto antes. Aviso dado, vamos lá conhecer os principais manejos de um plantio de açaí. Como são muitos os manejos que nós devemos realizar no plantio de açaí, eu procurei agrupar eles em alguns poucos grupos para a gente poder conversar melhor nesse vídeo. Então, vamos começar pelo grupo de técnicas que usamos para controlar o mato. Controlar o mato é uma dor de cabeça que quase todos os produtores de várias culturas têm na hora de conduzir seu plantio. E no cultivo de açaí, isso não é diferente. Por meio da roçagem, por meio da capina e também uma roçagem específica chamada coroamento, nós realizamos o controle do mato no plantio de açaí. E o controle do mato ele é muito frequente no açaizal nos seus primeiros anos. Isso porque as plantas, os açaizeiros ainda pequenininhos, eles acabam permitindo a passagem de muito sol para chegar no solo e permitindo com que as plantas daninhas, o mato, cresça com mais facilidade. À medida que o açaizal vai crescendo, vai ganhando mais altura, a copa vai se abrindo, as touceiras vão ocupando mais espaço, acaba que o sombreamento já reduz bastante a velocidade com que o mato cresce. Mas até lá, as roçagens, o controle do mato é muito, mas muito frequente. Então, para fazer a roçagem, geralmente, nós fazemos o uso de tratores para poder roçar na entrelinha de plantio, com aquelas roçadeiras geralmente bem grandes para você fazer apenas uma única passagem ou duas passagens, uma de ida e outra de volta, para poder você controlar o mato na entrelinha. E, para poder controlar o mato ao entorno dos açaizeiros, ao entorno das touceiras, nós já realizamos esse controle com roçadeiras costais, para poder fazer o que nós chamamos de coroamento, que é exatamente o controle do mato ao entorno das touceiras. Uma coisa interessante, esse mato ele não vai ser desperdiçado, ele pode ser usado de forma inteligente pelo produtor de açaí para poder realizar a cobertura morta. Cobertura morta é uma técnica muito antiga, muito simples, mas muito importante, muito benéfica para qualquer produtor. Ela consiste, no caso do açaizal, de você trazer todo esse mato para próximo das touceiras e organizar ele ao entorno para poder formar uma camada bem grossa de mato, impedindo com que o mato, as plantas daninhas, consigam ter sol chegando nelas. E aí então você está abafando fisicamente aquele solo, criando uma barreira para o seu crescimento. Tem vários outros benefícios, mas no caso do controle do mato, a cobertura morta é muito eficiente. Inclusive tem roçadeiras, como por exemplo as chamadas trinchas ecológicas, se não estou enganado, que elas fazem a roçagem na entrelinha e já direcionam o mato cortado para cima da linha de plantio do açaizeiro. Então você vai jogando já esse mato automaticamente, sem ser necessário você roçar primeiro e depois alguém com um ancinho ou com outra ferramenta vir puxando e organizando esse mato ao entorno das touceiras. Então hoje é fundamental que você tenha consciência de que você pode usar os resíduos da roçagem para fazer a cobertura morta e assim diminuir o número de roçagens e ainda colher muitos benefícios da cobertura morta. Já o segundo manejo tem a ver com a padronização do número de açaizeiros por touceira. São duas técnicas que fazem com que a gente controle esse número, que são o desbarte e o replantio. O desbarte nada mais é do que você eliminar os açaizeiros que estão em excesso no seu plantio de açaí. Por exemplo, você planejou seu plantio para conduzir 3 açaizeiros por touceira. Lógico que, se um quarto açaizeiro perfilhar, se um quinto açaizeiro perfilhar na sua touceira de açaí, o que você vai fazer? O corte dela, a remoção desse perfilho, justamente para que você mantenha o número adequado de açaizeiros para o espaçamento de plantio que você adotou no seu açaizal. Então é fundamental que o desbarte seja feito constantemente para poder manter o número
planejado de açaizeiros por torceira. Agora, por um outro lado, pelo contrário do desbarte, pela remoção do açaizeiro, você também tem que fazer o replantio, ou seja, a colocação de mudas para poder você completar suas touceiras. Mas, Fernando, o açaizeiro não perfilha? Ele não forma perfilhos que vão completando as minhas touceiras? Sim, ele forma. Mas, se você ver esse vídeo aqui, você vai perceber que tem muitos açaizeiros, mesmo todos eles sendo a mesma espécie, é o Terpelerácea, o açaí que perfilha, o açaí que cria touceiras, muitos deles ficam solitários, muitos deles não perfilham. E aí acaba que você acaba tendo vários açaizeiros solitários, açaizeiros esses que não formaram touceiras no seu plantio. Então você é forçado muitas vezes a fazer o plantio de várias mudas ao entorno daquele açaizeiro solitário, justamente para você completar o número desejado de açaizeiros por touceira. E uma coisa importante, já foi observado que à medida que o açaizeiro vai envelhecendo, que a touceira vai envelhecendo, que o plantio como um todo vai avançando com a sua idade, a tendência de perfilhamento, a taxa de perfilhamento acaba reduzindo. Isso quer dizer que com o passar do tempo, o número de perfilhos acaba diminuindo. Talvez chegue um momento que você vai ser obrigado a colocar mudas, porque perfilhos não estarão mais sendo formados para completar touceiras ou substituir açaizeiros que foram desbastados por algum motivo. Então, desbarte e replantio são duas técnicas fundamentais para você manter o número desejado de açaizeiros por torceira no seu açaizal. Agora, nesse terceiro grupo de manejos, já cabe aqui a nutrição e a hidratação do nosso plantio de açaí, que são as técnicas adubação, irrigação e fertirrigação. A adubação não é nem um segredo, é simplesmente a colocação de nutrientes no solo por meio de fertilizantes, por meio de adubos. E muitas pessoas acabam ignorando o fato de que plantas são seres vivos. Por mais incrível que pareça, por mais óbvio que pareça, mas uma das perguntas mais frequentes que eu recebo no Instagram, com certeza é: Fernando, eu preciso adubar o meu açaizeiro? Com certeza você precisa. Isso porque um açaizeiro é um ser vivo, que está em pleno crescimento e, dependendo da sua idade, também em plena fase de produção de frutos. Ou seja, ele está gerando filhos. E a geração de filhos, você sabe, assim como para o ser humano, é algo muito dispendioso para o corpo. E não é diferente para as plantas. O açaizeiro, quando forma seus frutos, seus cachos, ele está retirando muitos nutrientes do solo, muitos nutrientes do seu corpo. E por conta disso, é necessário que você reponha esses nutrientes no solo para que ele sempre se mantenha nutrido, bem alimentado e com capacidade de crescer e produzir mais frutos. Então, a adubação é fundamental ser feita com consistência e da forma adequada. E uma outra forma de adubação é a chamada fertirrigação, que é a adubação feita por meio da irrigação. Ou seja, quando você tem irrigação no seu plantio de açaí, e nós já iremos falar melhor sobre ela em seguida, mas quando você tem irrigação no seu plantio de açaí, você pode utilizar o recurso da fertirrigação, que é utilizar adubos que são solúveis em água para poder nutrir as suas plantas. Temos os adubos que são granulados, aqueles adubos sólidos que você vai colocar sobre o solo, e temos a fertirrigação, que você já utiliza adubos solúveis em água, que você vai dissolver literalmente na água e vai injetar no seu sistema de irrigação, fazendo com que o adubo chegue nas plantas por meio da água. Geralmente, a fertirrigação ela é utilizada mais no período que menos chove na região, justamente porque o adubo já vai dissolvido na água e a planta não precisará depender de água ou da chuva para poder absorver esses nutrientes. E lógico, a irrigação é um manejo fundamental. Sem irrigação, dificilmente, eu diria, é muito improvável que você terá um plantio de açaí lucrativo. Isso por quê? Um plantio de açaí rentável é aquele que produz muitos frutos. E sem irrigação, sem esse manejo de fornecimento de água, dificilmente seu açaizal irá ter alta produtividade. Por conta disso, a irrigação é fundamental. E como você viu, ela também pode ser usada não só para o fornecimento de água, mas também para o fornecimento de fertilizantes para o seu plantio de açaí. Então a irrigação é fundamental. O quarto grupo de manejos que nós devemos fazer é aquele relacionado às pragas e às doenças. Basicamente, no açaizal, o que nós fazemos é o monitoramento de pragas e doenças, de insetos que podem se tornar pragas e de doenças que se alastram no nosso plantio. Infelizmente, até o presente momento, nós não temos a grande incidência de doenças em um plantio de açaí. Pelo menos, não temos de forma conhecida. É sabido que um açaizeiro em fase de mudas tem muitas doenças. E eu posso te garantir isso, porque aqui no nosso viveiro de mudas, nós
temos um trabalho bem árduo para o controle de doenças no nosso viveiro. São muitas delas. Mas no campo, dificilmente nós vemos doenças surgindo em um plantio de açaí. Existem algumas poucas que provocam a queda dos frutos, a seca dos frutos. E elas são importantes, mas até o momento não representam um grande impacto econômico nos plantios de açaí. Então, por enquanto, nós podemos não ignorar, mas podemos ficar um pouco tranquilos em relação a doenças no plantio de açaí. Agora, insetos, aí já fica um pouco diferente essa história. Isso porque, quando as plantas estão pequenas, insetos como gafanhotos são muito frequentes. Quase todos os anos eu recebo muitas fotos, principalmente na época de menos chuvas, de gafanhotos atacando vários plantios de açaizeiros ainda pequenos. E o interessante é que o gafanhoto, de um dia para o outro, ele devasta um açaizal. Ele realmente entra com muita vontade de acabar com o seu plantio. De um dia para o outro, as folhas ficam todas comidas. Então é importante que você monitore diariamente o seu açaizal. Assim como os gafanhotos, também temos as formigas cortadeiras. As saúvas, por exemplo, elas entram e, assim como os gafanhotos, também detonam nosso açaizal. Elas realmente comem todas as folhas. Então é importante, de novo, o monitoramento constante. Há um outro inseto, agora já um coleóptero, ou seja, um besouro, que é chamado comumente de broca. Ele faz perfurações no açaizeiro, perfurações no estipe, ou lá no olho, lá no broto, que nós chamamos do açaizeiro, e provoca danos sérios, levando o açaizeiro não só a perder produtividade, perder a capacidade de formar frutos, mas também muitas vezes a morte daquele açaizeiro. Então é importante que você faça um monitoramento frequente deste besouro da broca. E uma das formas de fazer esse monitoramento é você espalhando ao entorno do plantio armadilhas. Armadilhas essas bem simples de serem feitas, inclusive podem ser feitas com cana-de-açúcar. Elas atraem o besouro para dentro de um recipiente e, por meio desse monitoramento, você consegue ver o tamanho da população que está entrando no seu plantio de açaí. E aí você começa a tomar decisões de fazer algum tipo de ação para controlar com mais força essa quantidade de insetos, de besouros entrando no seu plantio. Então, o monitoramento de pragas e doenças é fundamental, principalmente o de insetos pragas. E tem um muito importante que passa muito desapercebido pela maioria dos produtores, que são os ácaros. Isso porque os ácaros são difíceis de serem identificados. Eles geralmente se encontram embaixo das folhas e eles só podem ser vistos através de lentes de aumento. São microácaros, os chamados, né? São bem pequenininhos, causam um dano muito grande ao plantio de açaí, mas muitas vezes a gente passa desapercebido por eles. Eles causando danos no nosso plantio e nós atribuímos muitas vezes a deficiências nutricionais, a algum tipo de deficiência na irrigação. Quando acaba, são insetos minúsculos que estão causando prejuízo no nosso açaizal. Então, aprenda como identificar esses insetos, que pode ser a diferença no sucesso ou no fracasso do seu plantio de açaí. E o quinto grupo de manejos, na verdade esse aqui eu destaquei apenas um manejo específico, que é a colheita dos frutos. Sem sombra de dúvida, essa é a técnica, é o manejo mais desafiador em um plantio de açaí. Isso porque o açaizeiro, ele cresce muitos metros de altura. E aqui fica novamente o desafio para você que sempre me fala que existe açaí anão. Comenta aqui embaixo aonde que está esse plantio aqui no Pará, ou se tiver em outro estado, me informa também, porque eu sou louco para ver um de perto. Ou, se você prefere, manda para mim fotos e vídeos lá no direct, no @viveiropromudas, lá no Instagram, para que eu possa então mudar de opinião. Até lá, não existe açaí anão. Mas, voltando ao manejo, nós sabemos que o açaizeiro cresce bastante, ficando aí com vários metros de altura. E por isso sempre será um desafio a colheita do açaí. Existem basicamente duas formas de se colhermos açaí. Uma delas é por meio dos profissionais chamados peconheiros. Esses profissionais realmente têm uma habilidade muito grande, que é a de escalar os açaizeiros, escalar essas palmeiras lá no alto, cortar os cachos e trazer eles até o solo em segurança. Não só os frutos em segurança, ou seja, sem debulhar muito e cair no chão, mas também eles próprios descem em segurança sem se machucar, o que é realmente muito interessante de se ver na prática. E a outra forma de colheita é utilizando varas, ou seja, você utiliza mecanismos, ferramentas na ponta de varas que fazem esse serviço de chegarem até lá no cacho, realizam o corte, a separação do cacho da palmeira e trazem esse cacho até ao solo. Então, a colheita ela é um desafio muito grande para quem tem plantio de açaí, mas cada vez que o açaizeiro se espalha mais por diversas regiões no Brasil, e quem sabe
logo mais no mundo também já estará bem espalhado, vários outros métodos de colheita irão surgir. Hoje já existem vários métodos bem curiosos que você pode ver inclusive nesse vídeo aqui que nós temos no canal. Dá uma olhada lá para você ver como é realmente curioso essa forma de colheita que esses produtores adotaram. É realmente uma máquina diferenciada. Vai lá e dá uma olhada. Esses então, gente, foram os principais manejos que eu julgo serem aqueles fundamentais que você precisa saber antes de fazer o seu plantio de açaí. Você vai precisar saber usar essas técnicas na hora de fazer o manejo do seu plantio de açaí. Não tem jeito. Recomendo para você assistir a este vídeo onde falamos sobre um dos principais manejos no plantio de açaí. Nesse vídeo eu troco uma ideia com um amigo que é um agrônomo especializado na irrigação de plantio de açaí. Ele já executou vários projetos de irrigação aqui na região, especificamente em plantios de açaí de diversos tamanhos. Então vai lá, assiste porque é muito informativo. Tenho certeza que vai te ajudar bastante. Eu me chamo Fernando e até o próximo vídeo.